Boa noite, está abrindo aqui mais uma edição do nosso painel regional, sempre com você aqui pela TV Santa Cecília, segunda a sexta-feira, 10 da noite, né? Você acompanha com a gente entrevistas, discussões sobre temas importantes, o crescimento, o desenvolvimento aqui da região metropolitana e os temas importantes para o país também. Lembrando sempre que o nosso primeiro encontro do dia é às 1h30 da tarde, o painel Debates, onde a gente recebe aqui personalidades da nossa região e do país, que discutem também os temas importantes, né, e as pautas da Baixada Santista e os assuntos importantes também a nível nacional também. O painel regional nessa edição recebe com prazer uma especialista em urbanismo, não é? Estou recebendo aqui a arquiteta, urbanista, ambientalista Cíntia Esquivel. Como vai? Boa noite, prazer tê-la aqui, tudo bem? Muito obrigada, para mim tudo bem estar com você aqui. Prazer é nosso em recebê-la também. O nosso Manuel Rogério, doutor Rogério, nosso comentarista, habitué dos painéis, tanto debates como regional também. Tudo bem, Rogério? Boa noite. Boa noite, Boturão. Boa noite à senhora Cíntia, que é presidente de uma ONG importantíssima da nossa região. Boa noite aos nossos telespectadores. Queria dizer, até fazer uma ressalva aqui ao vereador Banha, que cedeu o seu espaço aqui para a nossa urbanística, que tem muito a acrescentar no nosso programa, afinal, temos muitas coisas aqui a discutir, especialmente esse conflito de porto com cidade, cidade com porto, a questão das habitações. A gente tem conversado aqui no programa muito sobre vultuosos valores de investimento que o governo do estado tem anunciado, mas afinal a nossa população mais carente, que afinal a sua ONG trabalha em prol disso, vem sofrendo, vem sendo preterida e os investimentos só são anunciados em vultuosas obras que no final não sabemos nem ao certo se alcançará o seu objetivo, que é o desenvolvimento da Baixada Santista. 30 14 52 81, você fica à vontade, estamos ao vivo com o painel regional, você liga para cá, participa conosco com a sua pergunta, o seu comentário, a sua opinião a respeito dos assuntos, dos temas que a gente vai colocar em discussão, em debate aqui ao longo do programa, não é? Como o Manuel Rogério afirmou agora há pouco, não é? A Cíntia Esquivel preside uma, pode chamar de ONG, não é? OCIP. É um MOCIP. MOCIP, né? Habitat Brasil, é isso, isso. Cíntia? Agência Metropolitana de Assentamentos Urbanos Autossustentáveis do Estado de São Paulo. Essa é o CIP que você criou? Ou preside? Que eu presido. Ele tem uma atuação regional e ou... que é metropolitana. Aqui na nossa Baixada Santista, é isso? É uma atuação metropolitana em qualquer estado do país. Nós também temos a condição de oferecer franquias para desenvolver a nossa proposta em outros estados. Você é fundadora dessa OCIP? Eu e mais 43 associados, somos os fundadores. E qual o objetivo dessa OCIP, qual o objetivo da Habitat Brasil? Enfim. É a reforma urbana, na preservação do meio ambiente, na preservação da vida, dos direitos humanos, da saúde e da harmonia na vida social, né? Na vida social urbana, né? A harmonização política e social urbana. Parece uma coisa muito banal, mas isso no momento me parece muito diferenciado, né? As coisas são muito pontuais e nós temos uma atuação que buscamos trabalhar de forma sistêmica, né? Em que tudo coopera para essa harmonia de conjunto. E o direito à vida e a preservação do meio ambiente é o seu foco primordial. Eu acho que seria interessante, né, Rogério, a gente pedir uma avaliação aqui para uma especialista no assunto, uma pessoa de larga experiência nesse tema, se há realmente harmonia, não é? Uma harmonia aqui entre o meio ambiente, entre a arquitetura, há uma harmonia urbanística, né, aqui na cidade, na região, né? Seria importante, né? Isso é importante sim, Boturão. Na verdade, é o terceiro setor atuando, aonde
falo lato sensu, o Estado lato sensu, ou seja, todos os governos que deveriam estar ocupando seu espaço e fazendo por onde, ele não faz, deixa esse vácuo, e esse vácuo é preenchido pelo terceiro setor. São pessoas da nossa sociedade que se organizam de forma a tentar harmonizar a nossa sociedade. Afinal, vivemos numa sociedade, e dentro de uma sociedade tem que ter governo, tem que ter organização, ninguém vive em rebeldia, ninguém vive em desorganização. Por conta disso, pessoas com boas índoles, com boas ideias, bons pensamentos, boas intenções, se organizam e fazem um pouco, não só por si, mas pela nossa coletividade. Essa é a ideia, e eu admiro, doutor, eu admiro e parabenizo. Então, eu gostaria da sua avaliação, né, com relação a isso que eu coloquei há pouco, né, como é que vai a nossa harmonia urbanística, se é que ela existe aqui na cidade e na região? Especificamente, em que foco? Olha, é que essa questão que a gente está vivendo hoje, né? Nós precisamos de ligações secas de obras importantes, urbanas, né? Para desafogar o trânsito. Vivemos aí num drama danado da imobilidade urbana, vivemos nesse drama, essa questão, o porto empurra a cidade empurra o porto, e isso já é uma coisa, um discurso antigo, né? Mas, na verdade, o que a gente quer é que a senhora coloque, porque a sua sensibilidade, acho que transcende qualquer conhecimento nosso, transcende qualquer questão pontual. Acho que a senhora colocando o seu conhecimento, a sua visão no âmbito de cidade, de organização social, eu acho que para a gente já vai enriquecer muito esse debate. Bom, a primeira coisa que eu vejo, que me preocupa, são os grandes espigões na cidade. Isso parece que virou uma coisa banal, né? Então, agora a Ana Costa vai ter um prédio de 40 andares, né? No lugar do Clube Sírio-Libanês. Isso me assusta. Isso é uma demanda para nosso sistema de água, de esgoto e de circulação de pessoas, e de transporte urbano e de transporte individual. Isso vai congestionar tudo. Então, quantos edifícios serão feitos ainda dessa maneira? Quantos? Eu achei que isso ia ter um limite, mas está parecendo que isso vai ocupar a cidade inteira, né? E Santos é uma cidade feita sobre mangue. Aqui nós temos um nível d'água que está a 1,20 m. O lençol freático. A 1,20 m abaixo da terra, ao nível do mar. Então, essa ocupação, eu não consigo avaliar para um futuro se isso é uma progressão. O que vai acontecer num futuro próximo e mais adiante, quando a gente nem estiver mais aqui, né? Eu vejo a urbanização como uma mancha que se alastra de uma forma que impermeabiliza o solo, né? Que afasta a vida. Eu vejo cada edifício cimentando os seus jardins, cortando as suas árvores, né? Matando os seus pássaros. Eu não consigo entender essa relação que o homem coloca entre ele e uma natureza manufaturada, né? Em que ele se sobrepõe a tudo e a todos, e de uma forma que eu vejo incontrolável agora, né? Não é uma questão de falta de espaço nesse caso? Falta de espaço? Bom, os espaços podem ser espraiados. Horizontais, mas quando, né, falta o espaço horizontal... É uma escolha, né? Mas para tudo a gente paga um preço, né? Esse preço não vai ser cobrado da gente, mas de gerações futuras. Então, esse é o tema da sustentabilidade que a nossa organização se apoia para defender todos os interesses do meio ambiente, porque a preservação da natureza é direito de todos para usufruir
em qualquer geração futura. Aonde estamos levando tudo isso? Em quanto tempo vamos destruir tudo, né? A ponto dos parâmetros se inverterem. O que é certo hoje é um contrassenso. Então, o que eu vejo são os interesses econômicos, acima de tudo, em função do enriquecimento de uma pequena elite e de um preço a ser pago pela população de modo geral, de forma indiscriminada, né? Em princípio é assim que eu sinto o conflito, e para mim é um grande sofrimento estar no meio disso tudo. Eu gostaria de andar na rua e pisar na grama. Eu gostaria de ter árvores sombreando as calçadas todas. E eu vejo os condomínios cortando as árvores até da calçada. Árvores frondosas, e na região que eu moro, eu estou assistindo isso. A senhora contesta, então, esse plano diretor aí que a cidade aprovou em 1900, e já faz um tempo, né? Então, foi em 2000, né? Em 88, né? 88? Mas 98, porque o Clube 15 foi o primeiro edifício a romper tudo isso, né? Nos anos 80, fui eu que fiz um estudo semiótico sobre o Clube 15, que se chamou Clube 15 na Sala de Espelhos, e eu desenvolvi esse tema durante 2 anos e foi publicado na Tribuna. Então, lá eu já comecei a sentir e observar que vivíamos o início de uma alteração de valores muito séria, e que era o momento da gente se conscientizar, avaliar tudo, fazer reformas e preservar a cultura e o meio ambiente. Perfeito. Eu estou em cima do primeiro break aqui, a gente vai sair para um rápido intervalo. Na volta, então, a gente continua a conversa aqui com a Cíntia Esquivel, arquiteta, urbanista, ambientalista, que preside a Habitat Brasil, o CIP, né, explicada por ela mesma, e o nosso Manuel Rogério também, tá certo? Em instantes. Muito bem, voltamos, segundo bloco aqui do nosso painel regional, a gente, com muito prazer, recebendo aqui a Cíntia Esquivel, ela que é arquiteta, urbanista, ambientalista e preside a OCIP, Habitat Brasil. E o nosso Manuel Rogério, mais uma vez participando e colaborando com a gente nesta edição do programa, tá certo? 3014-5281, telefone sempre aberto à sua disposição para você ligar, participar conosco, não é? E discutir com a gente, debater conosco sobre os temas que estão em pauta aqui no programa. E um dos temas sempre polêmicos, sempre discutido, que gerou muita polêmica, muita reclamação, não é, Rogério? Esse traçado do túnel que a Dersa apresentou aí para a cidade, ligando a ligação seca Santos-Guarujá, do Macuco até a prainha do outro lado em Vicente de Carvalho, e gerando todo esse processo de possíveis desapropriações, embora, é bom a gente também sempre deixar claro aqui, na última semana o prefeito Paulo Alexandre veio ao público, uma manchete do Diário do Litoral, até uma entrevista que ele concedeu ao jornal, dizendo que o projeto será outro, né? E há uma comissão aqui da prefeitura fazendo um estudo também ao lado da Dersa, e que isso será modificado, e ele garante que as desapropriações não vão acontecer. Mas o projeto, o traçado está lá, né? O traçado está lá. A princípio, eu queria voltar um pouco ao tema que a Cíntia colocou em discussão, que é a questão dos espigões. Nós vivemos numa sociedade sob uma regra geral, que essa regra, nós temos a Carta Magna, né, que é a Constituição Federal, que ela garante a nós um ambiente, um meio ambiente saudável, não só para as nossas gerações, mas para as gerações futuras também. É claro que hoje nós podemos estar numa situação cômoda, numa situação mais tranquila, mas assiste razão a Cíntia em ficar preocupada com as nossas gerações futuras. Afinal, são nossos filhos, nossos netos, bisnetos, ou seja, a sucessão decorrente da ordem natural da vida.
Então, é importante essa preocupação e é importante que a sociedade se mobilize pensando nisso e aqueles que estão à frente dos nossos governos também fiquem preocupados com essa questão e realizem algum estudo nesse sentido ou até modifique a legislação para que isso tenha um basta e que a sociedade se acomode da melhor maneira, que a gente garanta um futuro para nossas próximas gerações. A questão da mobilidade da cidade, que esse tema que você colocou agora, ligações entre cidades, ligações secas, criação de túneis, é importante você ter um investimento de mobilidade urbana, um investimento na área de facilitação de tráfego, mas que isso seja realmente estudado afinco, para que não se ocorra erros, porque o que a gente vê muito, Boturão, se contrata projetos, se contrata estudos e depois, quando chega na execução, verifica-se erro, aí se contrata outras empresas, então é dinheiro público que vai para o ralo, é a mobilidade que não é urbana que ainda se encontra defeituosa e o objetivo da sociedade, que seria viver em harmonia, viver transitando com maior facilidade, não é alcançado. Então, Cíntia, como é que você avalia aí toda essa discussão, toda essa polêmica que envolve aí a instalação, a criação de um túnel Santos-Guarujá? Imagino que você seja francamente favorável, né, à ligação seca. Há tantos e tantos anos que a região procura por isso, né, pede, clama por isso, né, tanto dos dois municípios, né? Sim. Mas me parece que esse traçado que está colocado aí não é aquele traçado que mais agrada né, aos urbanistas, enfim, de maneira geral, né? Nem a população. Né? De Santos, principalmente. Né? De Santos, sim. Os que estão de passagem, lógico, não atentam para isso, né? Mas faz parte do nosso quadro de fundadores o Dr. Anwar Assad Davi, que é o grande defensor do VLT, que tem ideias muito claras, muito definidas, muito elaboradas sobre o transporte urbano. Nós damos apoio integral e absoluto às ideias dele. Ele é nosso vice-presidente de transportes urbanos. Aliás, o Anwar era muito criticado, né? Na época em que ele defendia o chamado monorail, né? O monorail nada mais é do que um veículo leve sobre trilhos, né? Só que com alta tecnologia. Com alta tecnologia e por cima, né? Por cima. O que estão querendo colocar para nós é um sistema obsoleto, uma tecnologia obsoleta de trilhos no chão com um equipamento pesado que vai parar nos cruzamentos, que vai interferir em tudo. Eu vi no traçado do túnel com o monorail chega no Macuco e, pelo jeito, faz uma conexão com esse túnel que atravessa para o Guarujá, né? E observei também no mapa que as duas ilhas, o continente ali, é o continente, o canal, eles buscaram a parte mais estreita, a garganta do canal, para estabelecer o ponto de conexão. Eles só pensaram nisso. O que significa? Não moram em Santos. Eles não estão aqui no dia a dia, eles não estão vivendo esse desgaste da população toda que está aqui e que tem que se transportar a trabalho de uma cidade dormitório para outra. Então, com o foco de fazer transporte de carga, eles vão criar um conflito urbano quase insuperável, à medida que eles ignoram as necessidades, né, como urbanistas que deveriam ser, para poderem elaborar um projeto desse porte. Isso daí vai ficar para sempre, não vai dar para tirar o túnel, não deu certo esse ponto, daqui 10 anos a gente faz uma reforma e faz outra. Não, isso vai ser para sempre. Vai virar uma conexão
definida para a eternidade, a menos que haja guerras mundiais ou turbulências terrestres, né, subterrâneas ou maremotos ou coisas Deus me assim, livre, né? não é? Isso vai permanecer. Então, a ansiedade de se fazer no local mais adequado, isso é pertinente aos projetistas, né? Isso é o que se espera dos engenheiros, dos arquitetos, dos urbanistas envolvidos numa demanda tão importante, tão grave como essa. E tendo em vista toda a discussão que se desenvolve em torno dos caminhões, que não tem onde parar, não tem onde se alimentar os caminhoneiros, não tem onde usar o banheiro, fazer higiene, onde beber água, eles não têm nada. Querem colocar todo esse problema atravessando o meio da nossa cidade. Por que, se isso podia ser feito lá na Lemoa, que é o foco da distribuição de carga, da implantação dos containers, aquela é a zona de movimentação para isso. Inclusive, vou até pedir aqui, Vênia, porque é um dos argumentos do Banha, que está com a gente aqui todas as terças-feiras, que o melhor local para a instalação desse porto seria justamente ali na Lemoa, ligando estrada com estrada. Não deixar que os caminhões adentrem a cidade, se misture ao trânsito local com a população, e o que é pior, além desse impacto de mobilidade, a construção desse túnel, ela vem causando um trauma muito grande para os moradores ali das casas populares do Macuco, que é segundo o Banha, não sei a fonte de informação dele, mas seria uma das casas populares mais antigas do Brasil. E por conta disso, os moradores que ali estão há muito tempo, já gerações passaram por ali, eles estão sofrendo muita pressão com isso. Alguns já tiveram problemas de derrame, outros de hipertensão, outros de infarto. Então, uma celeuma que se criou em torno disso, que vem causando um trauma e que a gente não vê do poder público uma atitude para minimizar esses impactos diretamente a esses moradores. É engraçado que os governos são os que menos estão preocupados em seguir a Constituição, né, nos seus princípios básicos, não é mesmo? Exatamente. O direito à vida, né? Apesar de que a administração pública ela deve seguir os princípios constitucionais, que é da legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência. Engraçado, a gente custa ver isso, né? E custa ver isso, principalmente a moralidade. A gente tem que criar organizações paralelas que venham lutar por esse motivo, né? Muito bem, estamos em cima do segundo intervalo, a gente faz mais um break e volta já na sequência do painel regional. É rápido. É o terceiro e último bloco, né, desta edição do nosso painel regional, né? A gente continua aqui com muito prazer conversando com a arquiteta, urbanista e ambientalista Cíntia Esquivel, que preside a ONG, a OCIP, Habitat Brasil, e sempre na companhia importante também do nosso Manuel Rogério. O telefone segue aberto aí, algumas perguntas chegando já tanto para o Rogério quanto para a Cíntia responderem, né, a respeito de questão de mobilidade urbana, não é, traçado do túnel, essa coisa toda, a questão do VLT. Você acredita piamente que o VLT agora será efetivado? Ou você ainda tem alguma dúvida? Não, eu acho que ainda é uma tentativa. Ainda é uma tentativa? Eu acho. Acho. Eu não posso acreditar... Você já deixou claro no bloco anterior que do jeito que está posto aí esse projeto VLT, não agrada como urbanista, como arquiteto, você não está contente, satisfeito? Não. Eu acho que isso tem que ser... Tem que haver uma visão sistêmica de sul a norte,
para que isso seja, para que entre na cidade, faça o seu trajeto, mas que isso ligue todo o nosso litoral, de sul a norte. Isso tem que ser uma visão grande. Quem desenhar isso tem que ter uma visão de conjunto. Olhando por cima, né? Por cima, mas bem alto. Tem que ir lá no Google Earth, a 2 quilômetros de altura, e ver todas as minúcias dessa região do litoral do estado. E vir desde Iguape, Peruíbe, passar por todo o litoral em cada local do seu jeito, aproveitando as circunstâncias de cada terreno por onde passa. Mas que na hora que entre nas cidades, faça o trajeto, talvez dessa forma elevada, né, que é o ideal, porque é uma tecnologia executável com extrema velocidade, pode ser feita à noite, a colocação dos pilares para a colocação dos trilhos elevados e imediatamente isso passa a funcionar, sem ter que parar o trânsito, sem ter que interferir em cruzamentos, em nada disso. Então, eu desejo que isso ainda permaneça em estudos e que a população possa se manifestar para dizer: eu quero ir da área continental de São Vicente até... São eles que têm que dizer, são eles que vão usar esse transporte rápido, eficiente, confortável e com o perfil do 3º milênio, né? Então, não é quem vem de São Paulo dizer que vai ser assim, assim, assim. Isso é outra coisa que vai ficar para sempre. Esse é um problema que nós estamos enfrentando aqui com a nova lei que regula os portos do Brasil, inclusive aqui o Porto de Santos, que tirou esse poder da CODESP, que tirou essa autoridade do Conselho de Autoridade Portuária e veio, agora é a ANTAQ, através de Brasília, que resolve como é que vai ser distribuído os arrendamentos aqui das áreas do cais público aqui do Porto de Santos. Nós estamos com um problema aqui também, vou lembrar novamente, o nosso companheiro Banha, que está sempre com a gente aqui, é uma luta dele também, essa questão dessa nova licitação em que querem ampliar os terminais portuários em que se movimenta granel sólido, particulados, que causam maior impacto ao meio ambiente, inclusive fertilizante, quando que o ideal seria afastar esse tipo de carga, de movimentação de carga, para outro lugar onde tivesse menos densidade habitacional, para que você causasse um menor impacto diante da população. Sim. Nossa, quer dizer, nós estamos recheados de problemas que estão vindo de fora, né? Tanto no governo do estado como no governo federal. O que acontece aqui é isso que o Banha cita muito. Como pessoas que não são daqui vão entender o que está acontecendo em Santos. Aquilo que você falou, se a pessoa veio de fora, está de passagem, ela não consegue ter uma leitura ideal da cidade. Isso mesmo. Só quem está na cidade no dia a dia é que vai sentir, ter a sensibilidade do problema real que sofre o santista. Silvio do Rio Branco participa com a gente aqui, diz assim: em Santos e São Vicente existem muitos terrenos abandonados. Não poderiam ser feitos projetos urbanísticos ou habitacionais, no caso, né? Na hora de cobrar IPTUs altos, cobram. Por que não fazem praças e parques para a população? O que você acha dessa colocação, Cíntia? Perfeita. Ele parece um urbanista. Falando, parece sócio da Habitat Brasil. Não quer vir fazer parte conosco? Aí o convite aberto para você. O Silvio, que é um telespectador bastante atuante, né? Para você ver que a sua visão é perfeita. Para você ver, é isso que eu não entendo, doutora. São coisas assim tão lógicas. Tão lógicas que qualquer cidadão comum é um cidadão atuante, que se participa
das discussões da cidade, mas não sei a qualificação técnica dele, mas só o fato dele estar atento à realidade da cidade, ele já enxergou uma coisa que seria factual para um urbanista. Isso mesmo. Uriel Vilas Boas, mais uma vez também acompanhando a gente aqui. Como as grandes torres se dão em uma área onde o nível cultural é mais elevado, não é? Como enfrentar esse problema? Deu para entender? Eu não entendi bem o que o Uriel quis colocar com essa situação, né? As grandes torres se dão em locais onde o nível cultural é mais elevado. Olha, eu estou sabendo que a Prefeitura está desenvolvendo um projeto habitacional para os funcionários públicos na zona noroeste, num terreno pequeno, em 2 torres de, se não me engano, 30 andares, para 160, 180 famílias, não tenho certeza. Então, não é apenas na região mais rica de Santos que isso está acontecendo. É uma tendência, sem dúvida, para aproveitamento de espaço, mas as pessoas querem se concentrar aqui em Santos, tem na proximidade da praia, aquele quadrilátero, né? Isso é uma coisa já constatada, né? Sem dúvida, abre um leque ali do Canal 3, né, que vai até Francisco Glicério. 4 quadras para trás, 5, né? Até Francisco Glicério e até ali em Baré, em Anacosta. Quero fazer tem uma curiosidade, eu sempre quando estou caminhando a praia, eu fico olhando os prédios tortos. E hoje mesmo eu fiquei olhando para aquele prédio, que é o prédio do Torto, no Canal 4, fiquei olhando, nossa, como está torto. Aquilo há risco de cair? Olha, eu lembro claramente de uma ressaca muito grande que houve e eu ter passado por lá e ter visto o canal sem a capa da calha, né? Sim. A maré arrancou tudo e comeu por baixo do canal, comeu abaixo da calçada e da rua. Então, a contenção daquele nível d'água, né, que estava abaixo do edifício, vazou completamente. O que continha era o canal mesmo, pela capa que ele impermeabilizava do solo, né? A hora que aquilo rompeu, não foi imediato, mas a maré voltou ao normal, o tempo passou e de repente o prédio começou a mostrar uma inclinação fora do comum, né? E isso, se a gente pensar bem, todos os edifícios dessa década de 60, 70 e 80 foram construídos ao lado puxou o outro. De um terreno que já tinha um prédio. Aí então, o novo fez esse papel da maré, que cavou por baixo o terreno. Não tem o período daquele efeito dominó? E não tinha fundações também, né? As fundações eram muito 4, 5 metros apenas, eram, né? sapatas rasas, né? E que hoje a fundação é 50, 60 metros de profundidade. Exatamente, agora né? pega rocha profunda mesmo. Agora não tem mais, a tecnologia se modificou completamente. E o que me efeito dominó, é isso que você perguntou? Efeito dominó, um caindo em cima do outro. Isso aconteceu no Rio de Janeiro, né? Era um prédio e levou mais 2, não foi? Nós vamos falar de desgraçado. Estamos em cima da hora aqui, né? Esse é outro assunto polêmico. Esse é outro para outro momento. Está intimando aí, né? Os síndicos. São 65 edifícios. 65 edifícios sendo intimados. E é onde eu moro faz parte. Demonstrarem aí uma série de... Tomar uma série de medidas aí importantes, né? Foi um prazer recebê-lo aqui. Sim, espero que você volte em outras oportunidades para a gente discutir a cidade, discutir a região de uma maneira importante, uma visão, né? Como é a sua visão urbanística importante. Obrigado, viu? Muito obrigada a você também. Obrigado, Rogério. E ao Rogério. Até semana. Eu que agradeço.
Obrigado a você que mais uma vez acompanhou a gente. Ficamos aqui com o Painel Regional. Amanhã a gente volta 10 da noite e sempre o nosso primeiro encontro do dia, 1h30 da tarde, o Painel Debates. Até amanhã.